programa chama Inspire-se por uma razão e hoje eu estou aqui com uma pessoa que é razão em forma de ser humano. Stephanie, mãe atípica, ela criou um Instagram para contar a história do filho dela que tem uma deficiência importante. Era grave, mas hoje está muito melhor e vai contar um pouquinho pra gente sobre como foi essa trajetória. Hoje, Stephanie Mãe Atípica é um canal do Instagram. Como é que ela nasceu? Stephanie Mãe Atípica até 2021 não existia. Então eu tive um filho chamado Asaf, eu tenho a Valentina que nasceu saudável, sem nenhuma deficiência. Depois eu tive o Asaf que nasceu no boom da pandemia. Então eu descobri durante a gestação, eu já estava de 6 meses na ultrassom morfológica do segundo bimestre. E o médico disse para mim assim, olha mãe, seu filho tem uma malformação chamada mielomeningocele e isso derivou uma hidrocefalia. E eu fiz exatamente essa cara de que, o que é isso? E ele falou assim, olha, a coluna dele não fechou durante a gestação e a gente vai precisar operar assim que ele nascer e colocar uma válvula. Só que ele tem 70% de água e só 30% de cérebro. Então não é compatível com a vida. Não vai sobreviver após o parto. E aí eu falei para ele, se eu interromper a gestação agora, ele vai morrer, correto? Ele disse, correto. E se eu deixar para ele ter 9 meses, você está me dizendo também que ele vai morrer, correto? O médico disse, correto. Falei, então deixa aqui. Porque se ele for viver 1 minuto, ele vai ser o cara mais amado. Mas se ele for viver o resto da vida, eu vou ser a melhor mãe. E eu costumo dizer que nessa hora os anjos passaram e disseram amém. Hoje meu filho tem 4 anos e ele é super saudável, ele corre, ele usa uma órtese, mas ele corre, ele brinca, ele fala. Tudo que os médicos disseram que ele não iria fazer, hoje ele faz. Eu tenho uma criança super feliz, contente, que brinca, porque eu não desisti. Então acho que a mensagem principal da Stephanie Mãe Atípica é não desistir. E você foi para casa ouvindo que ele ia ser um ser humano vegetativo. Exato. O primeiro diagnóstico dele foi criança em estado vegetativo. Você levou ele para casa assim? Exato. Ele veio para casa com 20 pontos na coluna, 5 pontos na cabeça e o primeiro diagnóstico, criança em estado vegetativo. Não vai fazer absolutamente nada. Meu Deus. E você não desistiu, em nenhum momento? Não. A gente fala, o chão se abre, mas a gente precisa continuar vivendo, lutando pelos nossos filhos. E aí a gente começou, no Instagram eu postava só a rotina deles, como é que era difícil levar para terapia, levar para escola, porque a mais velha já ia para escola. Então a gente compartilhava ali os anseios, a rotina do dia a dia, de como que era difícil, porque na minha família não tem outra pessoa com deficiência, então era tudo... Ninguém sabia como fazer. Era uma novidade para todo mundo, assim, e um susto para todo mundo. Então, quando eu me vi na posição de levar a informação, aí foi que nasceu a Stephanie Mãe Atípica. Eu fui até o gabinete da Thay Amado, a primeira dama daqui de São Vicente, fui conversar com ela e levei essa ideia para ela, para o Fundo Social de Solidariedade de São Vicente. E eles fizeram? Fizeram. Então a gente levou a ideia para que tenha um curso para que a mãe pudesse fazer uma renda extra, mas que tivesse um lugar para levar os filhos. Alguém para ajudar a olhar ali na hora de aprender, fazer o curso. E aí a primeira dama abraçou a ideia e a gente fez nosso primeiro curso de culinária básica para as mães atípicas. A gente levava os filhos junto para a cozinha, então do lado, numa sala ao lado, ficavam 2 terapeutas ocupacionais com as crianças, enquanto as mães aprendiam uma profissão, com coisas que a gente tem em casa, era tortinha, bolo, coisas que podiam virar uma renda extra, porque hoje em dia 70% das maternidades atípicas são de mães solos, muito mais que isso, elas não conseguem trabalhar, mas também não tem uma rede de apoio do marido, do pai, do genitor. Então, hoje teve umas que já até abriram portas, estão com portas abertas, mesmo fazendo em casa, vendendo pelo Instagram. Então, deu muito certo para elas e para todas nós, né? E vocês formaram um grupo a partir disso? Você percebeu, puxa, se eu tiver com outras mulheres como eu tenho mais força? Sim. Hoje a gente tem um grupo no WhatsApp que tem 200 mães, hoje atípicas, daqui da cidade de São Vicente, onde a gente troca informação, troca ideias de como fazer, de como alcançar os objetivos. Então, ano passado a gente foi o primeiro lugar que conseguiu distribuir o cordão do girassol para identificação da pessoa com deficiência aqui em São Vicente. Então a gente fez a provocação
doação. E hoje a secretaria já distribui. Estão conseguindo coisas, mostrando aquilo que vocês precisam. Exato. E você teve contato com uma mãe que tinha muita dificuldade financeira, você falou que no Natal, e isso te mostrou que tem algumas que estão em situações mais difíceis, porque às vezes não tem recurso nenhum para manter a criança. Sim, essa história do Natal, uma mãe me mandou mensagem, já estava perto do Natal. E a mãe me mandou mensagem falando assim: Stephanie, eu tô dando o alimento vencido pro meu filho. E ele tomava dieta pela GTT, pela sonda, né? E aquilo mexeu muito comigo e eu me senti uma inútil. Porque eu tava organizando o meu Natal, tava organizando Papai Noel, festa, pernil e tudo mais. E uma mãe virou pra mim e falou assim: eu não tenho o que dar pro meu filho. E ali naquele momento eu falei assim: poxa vida, o que eu vou fazer, né? Mandei mensagem no grupo do WhatsApp da minha família, porque é eles que são meu suporte. A família me mandou um Pix, todo mundo começou a mandar. Cheguei na farmácia, contei a história dele e falei assim: olha, moço, você consegue me dar um desconto, qualquer coisa? Ele conseguiu me dar um desconto e eu levei para a mãe 2 caixas de dietas novas, sem estar vencidas. E eu falei assim: pelo menos no Natal, o seu filho vai comer comida boa, como eu, como você. E assim, hoje mudou tudo. Hoje a gente já doou mais de 8.000 itens para pessoa com deficiência, sendo cadeira de rodas, andadores, equipos, sonda GTT, dietas. Já doamos mais de 8.000 em apenas um ano e meio de trabalho. Então, o Instagram da Stephanie é Stephanie Mãe Atípica. Você pode contribuir de diversas formas diferentes. Claro, aqueles que podem com recurso financeiro, ótimo. Aqueles que podem de outras maneiras. Esses equipamentos todos, fraldas, o próprio alimento para quem usa a sonda, a dieta. Tem muita gente que pode ajudar e tem gente precisando. A Stephanie está fazendo essa ponte, ela tem um WhatsApp, ela está em contato com essas mães. Se você puder e quiser ajudar, aqui, agora, é o momento, né, sim, Stephanie? Sim, o nome da ONG é De Quem Tem para Quem Precisa. E é exatamente isso. Se você tem, a gente sabe quem está precisando. Eu quero terminar com a imagem do seu filho. Ele saiu da maternidade com o diagnóstico de criança em estado vegetativo. Entregaram para ela e disseram: olha, mãe, daqui não vai acontecer mais nada. E ele anda, ele corre, ele vai para a escola, ele come. É uma história linda de divulgar para quem está passando esse problema agora, se inspirar nisso que você fez. Parabéns pela sua força, pelo seu trabalho, que você ajude muitas outras mulheres também. Muito obrigada, de verdade. E eu só quero dizer, não desista dos seus filhos. Independente do diagnóstico, você é a força que o seu filho tem hoje.